Fala, meus alunos do Mercedes, beleza? E aí, primeirão, tranquilidade? Bom, professor Bassalo tinha prometido para vocês uma videoaula e aqui está ela. Videoaula sobre ligações químicas, galera. Uma videoaula completa abordando tudo sobre ligações químicas. Além dessa videoaula, eu vou produzir mais outras duas videoaulas sobre geometria molecular e polaridade, beleza? Qual é a ideia, gente? A ideia é reforçar tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, beleza? Em detalhes através da videoaula, certo? Lembrando que na provinha da semana que vem vai cair ligações químicas, geometria molecular e polaridade, tranquilo? Então nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre ligações químicas, vamos falar sobre tudo sobre ligações químicas. Beleza? Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Galera, olha só, os elementos químicos se combinam, mas por que eles fazem isso? Beleza? Então, abordando aqui o nosso tema das ligações químicas, vamos ver aqui o porquê dos elementos se ligarem uns aos outros. Bom, os átomos, desculpa, os átomos dos gases nobres, coluna 18 ou 8A da tabela periódica, são encontrados isolados na natureza. Isso acontece em função da sua configuração eletrônica. Pessoal, preste atenção, olha só. Isolados, o que seria isso? Bom, vamos ver aqui o seguinte, olha só. Nós temos aqui algumas moléculas, né? Molécula de H2, de O2, Cl2 e O3, né? Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás cloro e gás ozônio. Perceba que aqui, em todas essas moléculas, eu tenho 2 hidrogênios, aqui 2 oxigênios, 2 cloros e 3 oxigênios. Ou seja, átomos combinados entre si. Diferente dos gases nobres, que aparecem isolados na natureza, ou seja, aparecem sozinhos, sem se ligarem a outros átomos, beleza? Então, pegando aqui o hélio, o gás hélio aparece simplesmente hélio, número atômico 2. A distribuição eletrônica do gás hélio, usando, né, o diagrama de Pauling, seria 1s2, beleza? Se pegarmos um outro gás nobre, o neônio, número atômico 10, a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, beleza? Pegando mais um gás nobre, o argônio, temos aqui a distribuição eletrônica, depois o criptônio, beleza? Também temos aqui a distribuição eletrônica, certo? Galera, perceba o seguinte, olha só. O hélio, na última camada, tem 2 elétrons. O neônio, na última camada, tem 8 elétrons, percebe? 2 aqui, ó, do S e 6 do P. O argônio também terá 8 elétrons, aqui, ó. 2 mais 6, 8. E o criptônio, 2 aqui, ó, e 6, 8. Mas, Bassalo, peraí, não seria 10 mais 6? Galera, preste atenção numa coisa. O que importa é sempre na última camada, a camada de valência. Perceba que o criptônio tem uma camada, 2, beleza? Aqui, ó, 3, 4. A quarta camada é a última, é a camada de valência, e é ela que importa para a gente fazer a nossa análise. Então, repare que, tirando o hélio, neônio, argônio, criptônio, né, e os demais gases nobres, todos terminam com 8 elétrons na última camada. E eles são estáveis. Então os químicos pensaram que essa estabilidade eletrônica se deve ao fato de que eles apresentam 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Bom, e aí acontece o quê? Né? A teoria do octeto. Os átomos não estáveis, ou seja, todos aqueles que não são gases nobres, eles se unem uns aos outros para adquirir a configuração dos gases nobres. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, O2, porque um O se junta a outro oxigênio para adquirir a teoria, né, para adquirir, né, 8 elétrons na última camada, obedecendo a teoria do octeto. A única exceção à regra, gente, nesse caso aqui, né, existem outras, mas a exceção clássica é a do hélio e do hidrogênio. O hélio, ele é estável com apenas 2 elétrons, beleza? E o hidrogênio, que tem apenas um, ele se une a outro hidrogênio ou a outro átomo, buscando mais um elétron para adquirir a configuração eletrônica do hélio, beleza? Então, galera, perceba que as ligações químicas acontecem entre os átomos não estáveis para que eles adquiram a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na última camada, beleza? Vamos lá. Seguindo com a nossa aula aqui, gente, olha só. Para adquirir a configuração dos gases nobres, os átomos devem fazer o quê? Bom, ou eles vão perder ou ganhar elétrons na última camada, beleza? Ou
eles vão compartilhar elétrons na última camada, ok? Analisando o primeiro caso aqui, perder ou ganhar elétrons na última camada, vamos perceber o seguinte, olha só. Os metais, que são os elementos com menos de 4 elétrons na última camada, sobretudo os metais alcalinos, né, e alcalinos terrosos, coluna 1A e 2A da tabela periódica, esses caras irão perder elétrons. A tendência, galera, dos metais é perder elétrons, beleza? Lembrando que os metais apresentam baixa eletronegatividade, beleza? Tranquilo? Então, pegando, por exemplo, aqui o metal, né, o sódio tem número atômico 11. Se nós fizermos aqui a distribuição eletrônica dele, vamos encontrar um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Repare que a última camada dele apresenta um elétron, menos de 4, ou seja, o sódio é um metal. Então ele perde esse elétron, perdendo esse elétron, a camada 3S1 desaparece e ele fica com a configuração 1S2, 2S2, 2P6. Repare, gente, ele perdeu esse elétron, a camada 2 passou a ser a última camada e agora, somando 2 aqui com 6, 8 elétrons, beleza? Então ele perde esse 1 para se adequar à teoria do quinteto e adquirir a configuração de gás nobre. Agora, se os metais são aqueles caras que perdem elétrons, quem seriam os caras que vão ganhar os elétrons? Bom, quem vai ganhar os elétrons seriam os ametais, os elementos que têm mais de 4 elétrons na última camada, claro, tirando os gases nobres, que já são estáveis. Os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Eles apresentam alta eletronegatividade, beleza? E aí, no caso, pegando o enxofre como exemplo, número atômico 11, fazendo a distribuição eletrônica, vamos encontrar aqui, ó, 3S2 no final, 3P4. Somando 2 com 4, 6 elétrons na última camada. Quanto falta para 8? Faltam 2. Então o enxofre ganha 2 elétrons para adquirir a configuração eletrônica de gás nobre, beleza? Certo, galera? Olha lá, ganhou 2, ó, passou a ter 3P6 com 2S2, somou aqui, ó, 8 elétrons na última camada, beleza? Agora, e os caras que compartilham elétrons? Como é que isso acontece, né? O metal ganha, o metal perde, o ametal ganha, e o compartilhamento? Como é que funciona isso? Vamos lá. Galera, olha só. Os ametais, que têm mais de 4 elétrons, eles ganham elétrons, beleza? Então, imagine o flúor, número atômico 9, beleza? Distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P5. Repare que na última camada aqui, ó, temos 2 mais 5, 7 elétrons. Para completar 8 na última camada, basta que o flúor ganhe 1 elétron, beleza? Então, para ganhar esse 1 elétron, imagine que eu tenho aqui, ó, 2 átomos de flúor. Olha só, a primeira camada com 2 elétrons, beleza? Ó, tá aqui, ó, 1S2, e a segunda camada com 7. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Se eu tiver 2 átomos de flúor, os dois vão ganhar. Ou seja, não tem como um perder para o outro ganhar, ok? Se os dois vão ganhar, galera, o que eles fazem? Eles compartilham elétrons. Aonde? Na última camada. De que maneira? Assim, ó, olha só, olha lá. Eles se juntam, beleza? E esses 2 elétrons aqui, esse par de elétron, é compartilhado. Galera, uma coisa muito importante aqui. Presta atenção. Compartilhamento de elétrons sempre acontece aos pares, beleza? Aos pares, beleza? A gente vai ver depois ali na geometria molecular a teoria VSEPR, certo? Ou seja, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos na última camada. Então é par, ok? Então, voltando para a videoaula, vamos lá? Olha só, temos aqui então, ó, um par de elétrons compartilhado. Esse flúor tem 7 elétrons dele, mais um do coleguinha do lado, 8. E a mesma coisa com esse cara aqui. Ou seja, os 2 átomos de flúor adquiriram a estabilidade fazendo um compartilhamento de elétrons. Tá claro? Beleza pura? Vamos nós! Bom, e aí, dependendo se o cara vai perder ou ganhar, ou se ele vai compartilhar, a gente vai classificar as ligações químicas. Primeiro tipo de ligação, galera, ligação iônica. Como o nome diz, iônica tem a ver com íon, né? Qual é a definição? Bom, gente, ocorre entre metais e ametais, ou seja, alguém que vai perder e alguém que vai ganhar, ok? Por meio da atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Peraí, vamos aqui. Atração eletrostática? Peraí, Bassalo, o que é isso? Galera,
Atração eletrostática é um princípio físico, ok? Quando nós temos cargas de sinais contrários, menos e mais, temos uma força de atração. Se nós tivermos cargas de sinais iguais, menos e menos, ou mais e mais, teremos uma força de repulsão. Essa força elétrica, tanto atrativa como repulsiva, ela é explicada matematicamente pela lei de Coulomb, F igual a K, que multiplica Q1 e Q2 em módulo sobre a distância. Beleza? Então, essa ideia, né, de força elétrica tem a ver com a física, mas tem uma aplicação aqui na química, tranquilo? Eu não vou aprofundar isso, mas só para vocês entenderem que é uma força de natureza elétrica. Daquele experimento que nós fizemos em sala de aula com a caneta e com o canudinho, né? Lembra? Vocês puderam perceber isso, né? Puderam ver a atração eletrostática acontecendo entre cargas de sinais contrários. Ficou claro? Beleza pura? Então vamos lá. Voltando aqui para nossa aula. Bom, galera, temos aqui então os metais, beleza? Com menos de 4 elétrons, ou seja, perde elétrons, certo? Exemplo do sódio, com 11 elétrons distribuídos dessa maneira. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, beleza? Representando esse átomo, galera, olha só que bacana, né? Primeira camada aqui, ó, 2 elétrons, tá vendo aqui, ó? 1. Segunda camada com 8, ó, 2 e 2, 4 e 2, 6 e 2, 8, tá vendo aqui, ó, total de 8. E na última, né, esse elétron aqui representado por uma bolinha vermelha é o 3s1, ok? Se eu colocar um ametal com ele, gente, um ametal, mais de 4 elétrons, né, ganha elétrons, exemplo do cloro, número atômico 17, ou seja, 17 elétrons a serem distribuídos. Temos aqui na última camada 2 do S, 5 do P, total de 7. Representando o cloro, tá aqui, ó. Essa é a representação do cloro. Galera, o sódio vai perder elétron. Para quem? Para o cloro, que vai ganhar. Por que o cloro tira o elétron do sódio e não o contrário? Diferença de eletronegatividade. O cloro é muito mais eletronegativo do que o sódio. Portanto, o cloro vai lá e cata esse elétron dele. Então, perceba o que vai acontecer. Esse elétronzinho aqui do sódio vai passar para o cloro. Olha lá, galera, beleza? E aí, o sódio que perdeu elétron vira um cátion, beleza? Carga positiva. O cloro que ganhou esse elétron vira um ânion, ou seja, carga negativa. Olha lá, sódio Na+, e cloro Cl-, beleza? Galera, lembra da força eletrostática? Cargas diferentes se atraem. Portanto, Na+ e Cl- vão se atrair, formando uma ligação química, beleza? Opa, deixa eu voltar aqui. NaCl, cloreto de sódio, né, que é um sal, beleza? Então a ligação iônica tem por característica básica a perda de um elétron de um átomo e o ganho de um elétron por parte de outro átomo. Alguém perde para alguém ganhar, beleza? Então temos NaCl, Na+, Cl-, tranquilo? Bom, as fórmulas da ligação iônica, como é que você monta uma fórmula? A regra geral, galera, é a seguinte: para determinarmos a fórmula do composto iônico, usamos as valências X e Y do metal e ametal, beleza? Bassalo, Valência, galera, Valência, além de ser uma importante cidade da terra do meu pai, a Espanha, beleza? Mas na química, a ideia é o quê? A ideia é a última camada. O que seria a valência? Por exemplo, o sódio, né? Acabamos de ver o sódio. Ele está na coluna 1A, ou seja, ele tem um elétron para perder. Então a valência dele é mais 1, beleza? O cloro que está na 7A, tem 7 elétrons, tem que ganhar 1 para completar 8. Então a valência dele é menos 1, beleza? Ele ganha 1, enquanto o sódio perde 1, beleza? Então a regra geral, gente, é a seguinte, olha só. Eu tenho aqui, vamos lá para a aulinha de novo. Temos aqui, ó, um elemento C e um elemento A. O X é a valência de C, o Y é a valência de A. O que nós fazemos para determinar a fórmula? Muito simples, nós trocamos. Passamos o Y do A para o C e o X do C para o A. Ou seja, ficaria CYAX. De maneira prática, como é que é isso, né? Vamos lá. Olha só, Na e O, sódio e oxigênio. Galera, o sódio está na coluna 1A, metal alcalino, beleza? E o oxigênio, coluna 6A, calcogênio. Lembrando, gente, que a nomenclatura, né, atual da tabela periódica, ou seja, a regra atual, nós numeramos as colunas de 1 a 18. Então, a coluna 6A é a coluna 16 da tabela periódica, beleza? Na tabela com a representação de A e B, A representa os elementos que terminam em S e P.
elementos representativos. E B, transição interna, transição externa. A galera que termina nos subníveis D e F. Beleza pura? Bom, se o sódio está na 1A, a valência dele é mais 1. E o oxigênio está na 6A, faltam 2 para completar 8, a valência dele é menos 2. O que nós fazemos agora? Trocamos, olha lá. Eu passo 2 para o sódio e passo 1 para o oxigênio. Portanto, a fórmula seria o quê? Na2O1. Mas quando nós temos apenas 1, a gente pode omitir esse número aqui. Ou seja, ficamos com Na2O. Essa é a fórmula química, beleza? Para cada átomo de oxigênio, eu preciso de 2 átomos de sódio, beleza? Um outro exemplo, galera. O alumínio e o oxigênio. O alumínio está na coluna 3A, o oxigênio na 6A. Ou seja, o alumínio tem carga mais 3, valência mais 3, o oxigênio menos 2. Mais uma vez, vamos cruzar aqui, ó. Passar o 2 para o alumínio e o 3 para o oxigênio. A formulazinha, Al2O3. Tranquilo? É fácil, né? Sem muito problema, beleza? Vamos nós. Pessoal, quais são as características da ligação iônica? Isso é muito importante, certo? As características de um composto iônico. Bom, a primeira delas, conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou puros no estado líquido, beleza? Tranquilo? Segunda característica, possuem alto ponto de fusão e ebulição. Tranquilo? E são sólidos a temperatura ambiente, certo? Galera, essas características ocorrem por quê? Porque a ligação iônica, né, os elementos formam o chamado retículo cristalino, que é o que você pode ver aqui. Olha só, eu tenho a formação de um cristal. No caso do NaCl, que é o sal de cozinha, se você já viu, né, e com certeza você já viu isso, num churrasco, a galera usando o sal grosso, né, para temperar a carne, o sal daquele sal grosso está na forma de um cristal, né? Então, esses cristais aqui, ó, eles ocorrem por quê? Porque a interação, né, entre os compostos, entre vários NaCl, você forma esse aglomerado aqui, ó. Cada bolinha verde é um cloro, cada bolinha roxinha é um sódio. Então você tem uma estrutura compacta, muito coesa. Por isso que o ponto de fusão e ebulição é alto, beleza? Por quê? Porque a coesão entre os compostos é extremamente intensa, certo? E eles são sólidos a temperatura ambiente. Se eu colocar esse cara na água, ele vai sofrer um processo chamado dissociação iônica, ou seja, eu separo Na+, e Cl-. Portanto, eles conduzem corrente elétrica, beleza? Então, essas são as características da ligação iônica, dos compostos iônicos, beleza? Bom, indo para a próxima ligação, temos aqui, galera, agora a ligação covalente, pessoal. Ou seja, aquela que ocorre entre ametais e hidrogênio e entre hidrogênios, beleza? Nessa ligação, os átomos necessitam ganhar elétrons, ou seja, todos irão ganhar. E para fazer isso, eles irão compartilhar os elétrons. Então, essa necessidade de ganhar elétrons se traduz no compartilhamento de elétrons na última camada, beleza? Então, galera, por exemplo, voltando àquele exemplozinho que eu tinha dado do flúor, temos o flúor, né, cada um aqui com 7 elétrons, eles precisam de 1 para completar 8 na última camada, então eles vão se unir, né, e vão ter aqui, ó, esse compartilhamento de 2 elétrons, numa ligação covalente, beleza? As fórmulas, gente, da ligação covalente, né? Nós temos aqui, ó, algumas fórmulas, certo? Basicamente são 3. A fórmula eletrônica, ou de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Por exemplo, pegando aqui, ó, o átomo de nitrogênio, certo? Esse cara está na coluna 5A, ou seja, tem 5 elétrons na última camada, ok? Se eu pegar, pessoal, aqui, ó, um outro átomo de nitrogênio, que também tem 5 elétrons na última camada, vocês percebem que os dois são ametais, ou seja, precisam compartilhar elétrons para adquirir estabilidade eletrônica. Como cada um tem 5, para completar 8, faltam 3. Então, esses caras vão se unir aqui, ó, certo? Vão se juntar, compartilhando esses 3 pares de elétrons. Então, essa fórmula, cara, essa apresentação é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, certo? Temos aqui, ó, um par compartilhado, mais outro par, 3 pares compartilhados, beleza? Uma outra maneira que você tem para representar isso é fazer o seguinte: para cada par compartilhado, um tracinho. E essa é a fórmula estrutural plana.
repare, na estrutural plana, o par que não foi compartilhado, beleza? Os pares isolados não aparecem na estrutural, apenas as ligações aqui, ó, de cada par eletrônico. E uma outra maneira, pessoal, é colocar a quantidade, né? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, portanto, N2, formulazinha molecular, beleza? Então, na ligação covalente, temos a fórmula eletrônica ou de Lewis, a estrutural plana e a fórmula molecular, certo? Bom, pegando outro exemplo, galera. Hidrogênio. Temos hidrogênio, coluna 1A da tabela periódica, ou seja, só tem um elétronzinho, certo? Se eu juntar esse cara com oxigênio, né, o oxigênio é um calcogênio, está na coluna 6A, ou seja, 2, 2 e mais 1, 6 elétronzinhos na última camada. Então, o hidrogênio se junta aqui, ó, ao oxigênio, né? Qual é o objetivo do hidrogênio? Adquirir 2, lembra? Ele quer adquirir a configuração do hélio. Então, temos o hidrogênio com um par satisfeito, o oxigênio tinha 6, pegou mais 1, 7. Mas aí, tá faltando um elétron para o oxigênio, né, galera? Ele está com 7. O que ele faz? Ele pega mais um hidrogênio, faz mais um compartilhamento, e agora nós temos aqui, ó, um par com esse hidrogênio e um par com o outro. Então essa é a fórmula eletrônica ou de Lewis da água, H2O, beleza? A fórmula estrutural seria, para cada par compartilhado, um tracinho aqui, ó, representando essas ligações, beleza? Fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular, 2 hidrogênios para um oxigênio, H2O, fórmula molecular da água, tranquilo? E um detalhe importante, pessoal. A geometria dessa molécula vai ser a geometria angular, beleza? Eu não vou entrar em detalhes agora nisso, porque teremos uma videoaulazinha só sobre geometria molecular, beleza? Gente, um detalhe importante, olha só. Se eu tiver aqui a molécula de SO2, dióxido de enxofre, aliás, molécula muito importante porque é responsável direta pela chuva ácida. Lá nas aulas de reações químicas, vou falar mais sobre isso com vocês, ok? Ela vai formar ácido sulfúrico, enfim. Essa molécula, galera, ela tem uma ligação um pouco diferente, olha só. Teremos aqui um enxofre, coluna 6A, com 6 elétrons na última camada, beleza? E teremos o oxigênio, também da 6A, com 6 elétrons. Então, beleza, né? O que o enxofre e o oxigênio querem é ter mais 2 elétrons na última camada. Então, eles se juntam, olha lá, compartilhando esses 2 pares, e aí, beleza, cada um tem 8, fechou. Porém, ainda falta um oxigênio, certo? E aí, galera, temos um problema. Esse enxofre não pode mais compartilhar, né? Por quê? Porque se ele compartilhar aqui um elétron dele com um do oxigênio, né, ele vai passar a ter mais que 8 na última camada. O problema é que o oxigênio aqui está incompleto. Ele precisa ter 2 elétrons. E acontece o que, galera? Acontece o seguinte, olha só. Esse oxigênio, certo? Recebe o par de elétrons do enxofre. Então, repare, gente. Aqui, nós temos um par compartilhado. Esse elétronzinho do enxofre, esse do oxigênio. Nesse caso, esse par de elétron é o par do enxofre, que foi emprestado ao oxigênio, beleza? Então, teremos na fórmula estrutural plana, né, uma outra configuração. Esse tipo aqui, galera, de ligação específica, né, essa última ligação aqui, ó, é a chamada ligação covalente, né, dativa ou coordenada. Qual é a diferença dela para a ligação covalente normal? O par de elétrons é proveniente de um único átomo, ou seja, o enxofre deu esse par de elétron para o oxigênio, beleza? Ligação dativa. A gente representa essa ligação na fórmula estrutural plana dessa maneira. Uma setinha apontando para o átomo que recebeu o par de elétron. Então a seta parte do enxofre e aponta para o O, porque foi o enxofre que cedeu esse par de elétrons para o nosso querido oxigênio, beleza? Pessoal, olha só, temos aqui exceções à regra do octeto, certo? Ou seja, alguns elementos químicos não obedecem exatamente essa ideia de ter 8 elétrons na última camada para adquirirem a estabilidade eletrônica. Então, o primeiro exemplo, o berílio, né? O berílio, nesse caso aqui, ele vai se ligar ao hidrogênio, né? A 2 hidrogênios, e ele passa a ter 4 elétrons. Portanto, o berílio, ele fica estável com 4 elétrons na última camada.
Um outro exemplozinho é o boro. O boro, galera, é da coluna 3A. O que ele faz? Ele compartilha um par com flúor, outro par com outro flúor e mais um par. Ou seja, ele tem um total de 6 elétrons na última camada. Então o boro, nesse caso, ele fica estável com 6 elétrons, beleza? Outra exceção, pessoal, temos aqui o enxofre, né? O enxofre, ele também pode ficar estável além de 8 elétrons na última camada, tendo quantos? Olha só, galera, enxofre é da 6A. As bolinhas verdes são os elétrons que pertencem a ele, ou seja, 6. Mas ele compartilha aqui, ó, e pega mais 6 elétrons, um de cada flúor. Então esse cara fica estável com 12 elétrons na última camada. Mas Bassalo, ele não fica estável com 8? Sim, ele também fica estável com 8, mas ele também extrapola e fica estável com 12, beleza? E o próximo átomo, né, é o fósforo, coluna 5A. Esse cara, pessoal, ele fica estável com 10 elétrons. Repare aqui, ó, 5 dele, mais 5, né, um de cada cloro, ele adquire, nesse caso, a estabilidade eletrônica com 10 elétrons na última camada, beleza? Pessoal, detalhe importante, a grande maioria dos átomos obedecem à regra do octeto. Além desse que eu mostrei agora, boro, berílio, né, fósforo e enxofre, né, também temos o alumínio, os dois outros átomos que não obedecem à regra do octeto, o hidrogênio e o hélio, ficam estáveis com 2, né? É a regra do dueto, estabilidade eletrônica com 2 eletronzinhos, beleza? Bom, voltando para a nossa videoaula, né? Temos mais um aqui, ó, o alumínio. O alumínio, galera, coluna 3A, 3 eletronzinhos na última camada. Se eu ligar esse cara ao cloro, eu vou ter 3 cloros, cada um compartilhando um elétron com o alumínio. Então o alumínio tinha 3, ele pega mais 3 e fica estável com 6 elétrons na última camada. Beleza? Bom, galera, chegamos agora à nossa última ligação química. Vimos a ligação iônica, né, entre metais e ametais. Vimos a ligação covalente, aquela entre ametais e hidrogênio, e também acontecendo entre hidrogênios. Chegamos agora à ligação metálica, certo? Como o nome já diz, ligação entre metais, galera. Então essa ligação ocorre entre metais e formam as chamadas ligas metálicas. Por exemplo, o aço. O aço é uma liga metálica, tranquilo? Nessa ligação, os elétrons fluem livremente através de uma estrutura cristalina. Meu querido, minha querida, perceba o seguinte, se eu estou ligando metal com metal, gente, metal faz o quê? Lembra? Metal perde, né? Então os metais vão perder elétrons, beleza? Esses elétrons formam uma espécie de nuvem eletrônica, certo? E esses elétrons eles vão fluir livremente através de uma estrutura, chamada estrutura cristalina. Eu sei que deve estar meio complicado de você visualizar isso, mas eu vou te ajudar. Olha só, se liga. Temos aqui, ó, um esqueminha muito bacana. Perceba, galera, cada bolinha dessa com sinal de positivo é um metal que perdeu elétron, ou seja, virou um cátion, beleza? E cada bolinha dessa vermelhinha aqui, ó, em movimentação, são os elétrons perdidos por esses metais. Então temos um elétron, vários elétrons em constante movimentação aqui, fluindo livremente entre esses metais, né, entre esses cátions, íons positivos, beleza? Então essa é um esqueminha bacana para você visualizar o que seria uma ligação metálica. Na verdade, esses metais eles se mantêm unidos graças a essa nuvem eletrônica, né? Então tem a teoria da nuvem eletrônica, né? Essa nuvem de elétrons que permeia, né, esses metais, beleza? Pessoal, propriedades da ligação metálica. Primeira, são ótimos condutores de eletricidade. Justamente por quê? Porque possuem elétrons livres. Não é à toa que nas fiações das redes elétricas se usa o elemento químico cobre, né? Cobre mais 2, beleza? O cobre é um metal que tem tendência a perder elétrons e você tem num fio de cobre vários cobres, cátions mais 2, com uma nuvem de elétrons livres circulando nesse fio. No caso de uma aplicação de corrente elétrica, você aplica uma DDP, uma diferença de potencial ou voltagem nas extremidades desse fio, e aí você obriga os elétrons a fazer um movimento mais coeso, né? Mais fluido, ordenado de uma ponta a outra. E aí acontece a corrente elétrica. Mas isso é assunto para física. Se você quiser se aprofundar mais nisso, dá um pulinho lá no meu outro canal, o Bassalo Física, que tem várias aulas sobre física elétrica. Então, galera, primeira propriedade importante,
ótimos condutores de eletricidade. Segunda, tem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Terceira, maleabilidade, ou seja, são facilmente transformados em chapas, né? Você pode cortar os metais com uma certa facilidade. E uma outra característica, galera, é a ductibilidade, ou seja, a propriedade que eles têm de formarem fios. Então você consegue formar um fio metálico, né? Justamente em função dessa ligação metálica, beleza? Pessoal, vimos aqui as 3 ligações químicas: iônica, covalente e metálica, beleza? Existe uma outra coisinha aqui que não é bem uma ligação química, que é a famosa alotropia. O que seria alotropia? Pessoal, quando um mesmo elemento químico forma 2 ou mais substâncias simples diferentes, temos a alotropia. As variedades alotrópicas podem diferir entre si quanto ao número de átomos ou quanto ao arranjo dos átomos no retículo cristalino. Ih, Bassalo, meu Deus, né? Que é isso? Calma, galera. Tranquilidade, sem neurose, vem comigo. Pessoal, vamos ver na prática. Olha só. Exemplo aqui, né? Oxigênio, O2 e ozônio, O3. Perceba, essas 2 substâncias são formadas pelo mesmo elemento químico, oxigênio. Mas aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 3. Embora as quantidades sejam diferentes, são quantidades do mesmo elemento químico. Por isso, a substância é chamada de substância simples. Se eu tivesse oxigênio ligado a outro elemento químico, seria uma substância composta, beleza? Então, eu tenho aqui uma alotropia, certo? Uma variedade alotrópica. Eu tenho 2 substâncias simples, formadas, obviamente, pelo mesmo elemento químico, mas que diferem quanto à quantidade. Então, podem diferir entre si quanto ao número de átomos, que é esse caso. Porém, eu tenho uma outra situação em que a diferença se dá pelo arranjo dos átomos no retículo cristalino. Como assim, Bassalo? Vem comigo. Galera, carbono. O carbono, elemento químico carbono, ele pode se apresentar como carbono grafite ou carbono diamante, certo? O carbono grafite é carbono, mesma coisa. Porém, galera, o arranjo dos átomos de carbono no grafite tem esse formato aqui, tá vendo? Então isso aqui, são vários átomos de carbono, né, formando um hexágono aqui interligado. Já no diamante, eu tenho uma estrutura tridimensional. O grafite são várias camadas, enquanto o diamante é uma estrutura mais coesa, né, tridimensional. Perceba, gente, que o diamante é a substância mais dura encontrada na natureza justamente em função desse arranjo entre os átomos de carbono. Já o grafite é muito mais macio, por quê? Porque são várias camadas. É muito mais fácil eu separar uma camada da outra do que tentar romper essa estrutura aqui. Então perceba, o oxigênio, né, oxigênio e ozônio são variedades alotrópicas do elemento oxigênio em função da diferença de quantidade de átomos, enquanto que no carbono a diferença se dá pelo arranjo dos átomos no retículo cristalino. O grafite tem essa aparência e o diamante tem essa aparência aqui. Beleza? Tranquilo? Galera, chegamos ao fim da nossa aulinha de ligações químicas. Vimos todos os tipos de ligações em detalhes, beleza? Inclusive a parte de alotropia. Então espero que essa videoaula ajude vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloque aí, comenta aqui no canal, beleza? Ou na sala de aula, enfim, manda um sinal de fumaça, manda um WhatsApp, seja o que for, certo? Mas não deixe ficar com dúvida. Pintou alguma duvidazinha momentânea? Volta o vídeo, assiste de novo, beleza? Tá bem completinho. Tudo que você precisa saber sobre ligações químicas, eu coloquei aqui, certo? Então, na prova de semana que vem, eu vou cobrar exatamente o que eu falei em sala de aula, que é o que eu falei aqui de novo nessa videoaula, beleza? Depois eu vou preparar a videoaulazinha de geometria molecular e outra de polaridade. E para fechar, eu vou preparar, galera, como se fosse uma provinha, né? Com 10 questões para fazer com vocês aqui no canal, beleza? Para dar uma base melhor ainda para a provinha da semana que vem. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. A intenção é sempre ajudar a turma, né, no melhor que eu posso fazer, para que vocês realmente entendam a matéria e não fiquem só decorando. Tranquilo? Então é isso. Partiu. Valeu. Fui.